um cafezinho. A gente não vai falar de café, não. A gente vai falar de sorvete. Melhor. Gelato. Porque esta mulher aqui, quando a gente fala em sorvete, ela fala, não é sorvete, é gelato. A Marjorie é proprietária e criadora da Gelateria São Paulo, aqui de Ubatuba, que é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares com melhor qualidade de produto. Todo mundo que a gente traz para provar os gelatos, né, da Gelateria São Paulo, acaba virando freguês. Marjorie, conta pra galera que assiste a gente, que acompanha o nosso canal, qual é essa diferença técnica entre o sorvete, o sorbet e o gelato? Obrigada. Primeiramente, obrigada. Tô até sem jeito. Bom, vamos lá. A gente tem um produto que é o gelato italiano. E ele é um pouco diferente do sorvete brasileiro, do ice cream americano ou até do helado argentino. O que acontece? O gelato italiano, nós da Gelateria São Paulo, a gente segue uma linha do gelato italiano artesanal tradicional. Então a gente usa frutas frescas, né, da estação. Hoje em dia no Brasil você consegue algumas frutas o ano inteiro sem nenhuma restrição. Então morango, abacaxi, manga, maracujá você já consegue o ano inteiro. Mas algumas continuam sendo de época, como a mexeriquinha carioca, o cambuci que a gente trabalha, né, a amora. E o que acontece? No gelato italiano você tem uma divisão entre o base água e o base leite. O base água seria o sorbeto, ou sorbet em francês, e o base leite, feito com creme de leite fresco e leite fresco. E aí você tem a diferença do sorbeto com gelato, mas o nome genérico seria gelato mesmo. O gelato italiano, ele tem menos açúcar e menos gordura que o sorvete brasileiro. E o tradicional, ele vai usar como gordura o creme de leite fresco, né? Então é essa linha que a gente segue. A sua paixão pelos sorvetes, pelos gelatos, vem desde a infância. E é uma empresa inclusiva, né? Entre aspas, assim, afetivamente a gente pode dizer. Por que isso? É uma longa história. A gente gosta das longas histórias. É bom. Elas são boas como essa. Né? Assim, é o seguinte. Eu sou uma apaixonada por sorvete, desde criança, muito apaixonada. E acontece que, assim, o sorvete sempre fez parte da minha história, acho que como da maioria das pessoas, na verdade. Tá muito ligado à felicidade e tal, né? Essa coisa do passeio e da alegria. Sair de casa e ganhar um sorvete do adulto, da mãe, da avó, né? Sim. E aí eu me lembro, quando era criança, da gente ter esses momentos, né, de família, enfim, de comunhão, de divisão, assim, daquela alegria, e sentar na mesa e a minha avó, né, na época, ela tinha uma restrição de açúcar, né, que seria, na época, diabetes. E aí a gente sentava para comer e para tomar sorvete e tal. E ela se sentava com todo mundo, mas ela não compartilhava, né, do sorvete, porque ela não podia. Enfim, o sorvete diet veio surgir muito tempo depois. Quando eu decidi estudar o gelato, né, e a opção pelo gelato italiano, por essa questão mais tradicional mesmo, de qualidade, mais saudável, e também porque faz parte da minha família, né? A gente tem algumas receitas de família, algumas coisinhas. Enfim. Eu decidi que eu ia estudar e eu ia fazer uma gelateria inclusiva. Porque eu olhava para ela, uma pessoa que gostava tanto, entendeu? De estar em família e gostava tanto daquela coisa de compartilhar o alimento. E naquele momento ela não podia, quando se tratava de sorvete. E eu resolvi estudar e fazer uma gelateria inclusiva. Por isso que tem uma linha tão diversa. Sim. Então, você tem para quem tem intolerância à lactose, você tem para quem não pode ingerir açúcar, tem para atender a todos os paladares e necessidades. Sim, eu queria que as pessoas pudessem se sentar numa mesma mesa e ter aquele momento feliz completo, todo mundo tomando o seu sorvete. E aí eu decidi estudar e conseguir fazer sabores diferentes sem açúcar, que a gente fala sem açúcar, né, o diet. E isso foi muito importante para mim, assim, porque foi uma busca que veio em razão da minha experiência de família,
né? Quem não pode com açúcar pode sentar e tomar, quem é vegetariano ou é vegano pode sentar e tomar, quem tem uma intolerância, né, ou uma alergia à lactose. Eu, por exemplo, tenho uma filha que ela tem alergia à proteína do leite, né? E eu tenho a total tranquilidade que ela pode vir e tomar o que a mamãe faz, porque o meu produto ele é seguro, né? Ou seja, na Gelateria São Paulo, a família reunida pode compartilhar esse momento prazeroso de tomar junto um gelato extremamente saboroso, de alta qualidade, com ingredientes selecionados. Eles trabalham bastante com ingredientes orgânicos na medida em que encontram essas frutas sazonais. Sim. Ou seja, tem uma sequência de diferenciais nessa gelateria humanizada, né? Dá para dizer que... E quando você diz que você foi estudar os processos de preparação do gelato, você foi estudar isso aonde? Eu comecei meus estudos aqui no Brasil, mas eu tive a oportunidade de ir para a Itália. Lá, na verdade, eu não fiz nenhum curso, nada prontinho. A gente conseguiu ir até algumas gelaterias lá. Vocês foram garimpando. Sim. E ter acesso... É uma coisa que eu e a Examara adoramos fazer, que é garimpar as riquezas, né? Porque muitas vezes não estão nos cursos oficiais. Não. Esses detalhes tão importantes, eles estão na prática, né? Sim, na prática, nos bastidores ali que você acaba aprendendo, né? Como é que funciona. Eu tive a grande oportunidade, através de amigos e conhecidos na Itália, ir até essas gelaterias e ter o contato dentro dessas gelaterias, né? Então, eu sou uma apaixonada por sorvete, eu tomo sorvete onde eu vou, às vezes mais de uma vez por dia, e não é só provinha, né? É o seu referencial de qualidade dos lugares, é o sorvete local. Não, e assim, você tem daí, cada lugar que você vai tem o seu sabor específico, porque tem uma fruta da região, é coisa muito legal. Mas enfim, na Itália eu tive acesso a essas gelaterias e aprendi um pouco com os gelataios lá. Ninguém me deu um pulo do gato, você vai ter que descobrir. Ainda mais na Itália, que eles são super bairristas e conservam aquela coisa dentro do baú. É muito engraçado, porque lá eles têm uma coisa assim: você pode vir aqui e você pode olhar o que eu tô fazendo. Eu não vou te passar receita. Se você quiser, você aprende olhando. E é muito diferente, tá? Eu preciso seguir, eu desenvolvo minhas receitas, né? Meus sabores são todos, eu falo que são pirações minhas. E eu desenvolvo as receitas através dos ingredientes e tal. E eu tenho tudo anotadinho, então eu vou lá e confiro. Tem coisas que eu já sei de cabeça, mas eles lá eram muito engraçados, porque eu tinha que ficar olhando assim, e eles vinham e faziam... O gelato, ele é delicado porque o açúcar é um anticongelante muito forte na hora de você fazer um sorvete, um gelato, né? E a gordura é um congelante muito forte, então você tem que considerar a gordura do leite, a gordura do creme de leite. Proporções corretas, sim. Senão... E lá eles faziam e sem medidas, assim, não que colocassem, né, pesassem numa balança e eu ficava tentando olhar para entender aquilo, não. Pela prática. Na prática. E eu tive essa oportunidade. A cada 2 anos eu volto para a Itália. A última viagem acabou sendo prejudicada, depois eu não voltei por causa da pandemia. Mas nós fizemos, né, eu e meu marido, nós fizemos a Itália de norte a sul, foi uma delícia. Ele vendo as coisas da pizza, né, os fornecedores. Massas, claro. Isso, ele tem os fornecedores dele lá e eu vendo gelato. Então fui visitar alguns fornecedores, conheci outros novos e foi maravilhoso. Isso é mais um elemento da excelência de qualidade do trabalho de vocês, porque normalmente as pessoas desenvolvem um produto e ficam estagnadas naquilo, ficam só replicando aquilo, né? Não fazem esse trabalho de reciclagem, de atualização, de aprimoramento, né? Então, por essas e outras tantas não tem como errar escolhendo um gelato da São Paulo. A gente, assim, se você se equivocar de sabor, no sentido de, putz, você não gosta tanto disso, você vai estar consumindo um produto de altíssima qualidade, né? Errar é acertar, nesse caso. E por falar você falou que as minhas aspirações e tal, a Marge, ela é da minha galera de maluquice, assim, das misturas. É extremamente ousada. A gente tomou um gelato aqui de gorgonzola com nozes. Só que é uma combinação tão harmônica que você sente a picância, o salgado do gorgonzola misturado com o adocicado do gelato e tudo fazendo carinho na boca. Como é que é essa história de ficar, eu vou experimentar isso com aquilo, vou misturar? Você já falou que você fez até sorvete de salmão.
um gelato de salmão, uma experiência. Como é que foi Tudo que isso? eu como Isso é muito bom. você me entregou, né? Tudo que eu como, eu fico pensando, né? Como é que isso seria se eu transformasse em gelato? Então, eu não cheguei a comentar com você, mas saiu, por exemplo, já um gelatinho, um sorbet, na verdade, de wasabi. Nossa. Foi uma coisa bem... Eu acabei fazendo ele com melancia na época e tal, mas eu não coloquei ele à venda, porque assim... eu tenho um rigor no meu paladar, assim, na minha qualidade. Eu acho que eu preciso afinar a receita, mas acho que ainda vai. Nossa, quem sabe? Tem que entrar. Sem dúvida. O gorgonzola com nozes é uma combinação muito tradicional na Itália, né? Eu me inspirei em algumas vezes que eu já fui para lá e provei coisas similares, não em gelato, né, mas em pratos. E eu falei, poxa vida, esse gorgonzola com nozes vai ficar legal. Assim como vem, né, algumas coisas, a gente tem um sorbeto de limão siciliano com capim-cidreira, que na verdade era um suco que eu tomava muito em casa quando eu era criança, de ir lá na hortinha pegar o capim, cortar ele fresco e bater ele com limão ou com um abacaxi. Ele fica muito refrescante. Quando você fala em casa quando era criança, onde era essa casa? Eu sou de São Paulo, mas eu fui criada em Atibaia. A sua infância lá? Minha infância em Atibaia. Então, esse ambiente assim bem interiorano, bem todo mundo da família junto, todo mundo fazendo as coisas coletivamente. E a casa da minha mãe é uma casa que é grande e ela tem muitos pés de fruta. Então, assim, eu cresci comendo a manga do pé, comendo a mexerica do pé, né? Tinha pé de pocã, laranja, tinha pé de laranja pera, laranja lima, Bahia. Então era uma coisa assim muito legal, sabe? Jabuticaba, uma casa que tem um pé de jabuticaba, você pode sentar ali embaixo e comer jabuticaba. Sensacional. Eu cresci assim. E aí, por outro lado, né, eu tenho... meu pai era italiano, minha mãe, ela é filha de japoneses, né? E pelo lado da minha mãe, os meus avós sempre maravilhosos. O meu Dichan, ele chegava pra mim e falava assim, como é que você acha que essa fruta dá? Sei lá, melancia. Eu era muito criança, eu lembro disso. Falei, Dichan, melancia dá em árvore, porque jaca dá em árvore. Melancia dá em árvore. Em relação com o tamanho. Ele, então tá bom, não falou nem que sim, nem que não. Aí na semana seguinte, a gente se encontrou, ele falou assim, vem cá que a gente vai plantar uma coisa. E a gente plantou melancia. E eu fui acompanhando aquele pé de melancia se desenvolver. E foi maravilhoso, porque assim, tudo era desse jeito. Ele chegava pra mim e falava assim, olha, como é que você acha que dá tal coisa? E a gente ia e plantava. Então assim, essa coisa do plantar, do cultivar tá muito na nossa família. Que é muito da cultura nipônica, né? Sim, essa atenção ao cultivo. Sim. Das frutas. Pra você ter ideia, minha mãe ultimamente me deu um pé de figo. A gente se dá pés de fruta de presente e esse tipo de coisa, hortaliças de presente. E é muito, muito legal, assim. Ou seja, de certa forma, a Gelateria São Paulo é uma síntese da sua formação. Porque você juntou essas referências italianas do gelato, Sim, com toda essa base, essa raiz nipônica da atenção, da qualidade dos produtos, o desenvolvimento, a vida botânica, né, dessas frutas e tal. eu acho que a gente tenta... Eu falo que assim, a gelateria é a tradução da minha vida, né? Porque, por exemplo, a gente tem, né, acabou ficando como um sabor assim, meio junino, mas a gente tem um gelato de arroz doce. Que na verdade... Eu amo, gente. Que na verdade ele não é um gelato de arroz doce. Ele é uma releitura do risolato italiano, que era muito tradicional para mim, na minha família, por causa do meu pai. Sim.
Então, e o risolato, assim como o arroz doce, ele é temperado, né? Ele tem as suas especiarias e O próprio tal. arroz doce, as origens dele são da Pérsia. Sim, é interessantíssimo. Tem Aliás, tanto a ver com a cultura junina. a gente, Acabou sendo absorvido. a gente aqui no Brasil, a gente se apropria das coisas e acha que é assim. Então a banana não é nossa, gente. Né? Vamos lá, né? O abacaxi não é nosso. Então você vai estudar os ingredientes, né? Os produtos que você usa, você fala, poxa vida, o que que é? O coco não é brasileiro. O coco não é brasileiro. Entendeu? Então o você coco vai. da Bahia não é da Bahia. Não é da Bahia, vamos lá, é ótimo isso. Eu acho que dá um. Nossa. A gente estava no Festival Gastronômico de Paraty participando de uma roda de conversa sobre a descolonização da gastronomia brasileira. E o Caio, o mixologista, que é craque, falou de uma versão brasileira do Bloody Mary, que é chamada de Body Mary. E aí o pessoal adorou, nossa, é isso, a gente tem que se apropriar mesmo, o Body Mary, o Brasil. Eu falei, pera um pouco, mas o bode não é brasileiro também. Aí todo mundo, é verdade! A gente vai se apropriando. Sim. E lógico, é assim que se formam, né, as culturas, com toda essa mistura, com toda essa... E as nossas adaptações, eu acho, claro. Né? A gente vai lá e, que nem o meu próprio arroz doce que eu falo, né, o gelato de arroz doce, eu apropriei ele pro nosso gosto, né? Então, assim, eu usei nele especiarias que são mais do nosso gosto brasileiro, né? E eu fui criada no interior comendo arroz doce, né? É um doce de infância, né? É um comfort food, né? Um gelato de paçoca. Você tem um pezão na festa junina mesmo, hein? Sim. O de paçoca, o de paçoca ele foi feito em junho, né? Pra comemorar um período junino, e ele acabou ficando, não deu mais pra sair porque ele caiu no gosto da galera. Foi. A paçoca que a gente também atribui quase que exclusivamente ao universo caipira, mas ela é de uma ancestralidade indígena, né? Eram os indígenas que faziam a paçoca misturando a farinha de mandioca, a farinha de milho, o amendoim, tudo socado no pilão, aí depois acrescenta açúcar, daí já vem o processo colonial. Sim. Mas a origem, a raiz da paçoca é indígena, né? Não é, a cultura caipira é uma cultura indígena misturada, tudo isso que é isso que a gente está falando, essa mistureba boa. É muito legal, é muito legal. Se a gente começar a conversar, a gente consegue escarafunchar várias coisas. Vai assim. Longe, é tudo tão capilarizado, assim, sim. Fantástico. Sim. Que bom, Marjorie. Obrigado, viu, por esse papo. A gente começou com café e a gente, para concluir, vai brindar com café. E a Isa vai fazer fotos de gelato de café e dos outros. Ah, legal.